Salve, salve galerinha, eu sou o Márcio e esse é o canal do Márcio. Você que já é inscrito, muito obrigado pelo apoio. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo ao meu canal. Curtindo o conteúdo apresentado, deixa o seu like, o seu comentário, a sua inscrição, que é muito importante para o canal, belezinha? Ajude o canal a chegar à meta aí de 600 inscritos ainda este ano. Conto com o apoio de vocês, galerinha. Bora pro React de hoje. Faz tempo que eu não faço um React no canal. Estou focado muito em gameplay, galera. Eu tenho jogado muita gameplay aí de jogos que vocês podem conferir na aba de vídeos. Tenho trazido muitas notícias para o canal e tenho deixado os reacts um pouco de lado, confesso, mas pretendo trazer aí, dentro da medida do possível, aí reacts com mais frequência para o canal e, obviamente, o Pratinha é uma das nossas estrelas do React. Vamos estar dando uma verificada nesse vídeo aqui. Por que que ele anda desanimado e jogando menos PlayStation, sendo que o PlayStation é o console preferido dele, o PlayStation é o suprassumo aí. Vamos estar verificando o que que o Pratinha tem a dizer, galera. Não, a PlayStation ela está entregando jogos, Pratinha, ela não está entregando jogos que você quer, o jogo que te agrada, mas ela está entregando jogos. Tá focada nessa geração em muito jogo multiplayer. Uma vez ou outra saiu o single playzinho dela, foi lançado recentemente o Cyrus, né? Ou seja, Pratinha, jogos ela tem. Ela não tá lançando com frequência o jogo que você, Pratinha, quer. É diferente. Solta a voz, Pratinha, solta a voz. Qual que é essas franquias que você acha que não é valorizada hoje? Vamos ver o que que o Pratinha tem a dizer sobre essas franquias. Será? É, tem um rumor de um novo Uncharted, galera, mas é apenas um rumor, né? O último Uncharted que foi lançado pela Sony foi aquele das mulheres, né? É o que eu nem lembro o nome que era. Tem zerado aí no canal, vocês podem conferir aí na aba de vídeos. Eu zerei ele. O bagulho Legacy, né? Lost Legacy, lembrei. O Uncharted Lost Legacy, que é com duas mulheres como protagonista. Duas mulheres como protagonista. Ali já começava a onda woke da Sony, né, galerinha? Bem lembrado, duas mulheres protagonistas fizeram o último jogo do Uncharted, né? Que é o Lost Legacy. Foi lançado, se eu não me engano, em 2017. De lá para cá, mais nada. Praticamente vai fazer aí que 10 anos sem um anúncio sequer de um novo Uncharted, hein? Complicado, hein? Também, tá vendo? Tem ele citou o Uncharted, The Last of Us. Ele quer a nostalgia de jogos passados, né? Que a Sony meio que abandonou aí IPs que foram clássicas aí no PS2, PS3, PlayStation 4 para tentar aí dar uma renovada na sua biblioteca aí de jogos, né, da própria Sony, da PlayStation Studio, para não ficar entregando mais do mesmo.
Se a galera já está reclamando dos remasters e remakers da Sony nessa geração, imagina a Sony ficar lançando sequências de IPs que ela já tem há muito tempo com uma certa frequência, né? Também eu acho que a galera ia reclamar. Eu acho que nada ia estar bom. Essa é a minha opção. Essa é a minha opinião. Nada ia estar bom pro Sonistinha. Esquece. Se tiver um The Last of Us 3, vai ser meio de geração do PlayStation 6 pro final. Nem o jogo da Intergalactic tem sequer uma gameplay mostrada até hoje. Imagina um The Last of Us 3. Isso aí é a galera que viaja que nem o Pratinha, tá querendo não os jogos que a Sony tá lançando, e sim a nostalgia de jogos passados. E exatamente, o rumor era que o The Last of Us 3 ia ter mais pessoas imunes além da Ellie. Além do primeiro jogo tornar a Ellie especial por ela ser a última esperança, né, de uma salvação de um possível vírus anticura. O segundo jogo cagou para isso, nem sequer citou vírus, consequências do que aconteceu no hospital, tudo foi deixado na lata do lixo no The Last of Us 2 para ele seguir ali uma marola, o woke que estava dominando a época, a indústria não só de games, como do cinema, da música. E a Naughty Dog, que faz o The Last of Us, resolveu surfar nessa onda woke e fez um The Last of Us aí totalmente desconectado do que foi o primeiro jogo. E agora eles tentam aí recriar a conexão com a imunidade da Ellie, ter outras pessoas imunes que durante muito tempo foi descartado, né? Desconsiderado pelos próprios criadores da franquia. Não, Pratinha. Saber sabe. É que o estúdio preferiu ignorar tudo que o primeiro jogo fez e seguir uma linha certa de ter aí não só a Ellie imune, mas outras pessoas imunes e fazer essa conexão com o segundo jogo, ela descartou isso e fez o segundo jogo aí totalmente woke, né? E agora aí viram que estavam no caminho errado e vão tentar botar aí um The Last of Us nos trilhos novamente na história, voltando a focar na imunidade, né? Mas é apenas rumores se isso de fato acontecer, se esse jogo de fato sair, é como eu disse para vocês, galerinha, é geração PlayStation 6 para o final. Muita água vai passar por baixo dessa ponte. Mas eu acho que vai ter um The Last of Us 3 parte 3 sim, galerinha. Só que não agora, nessa geração do PlayStation 5. Eu também estou, não digo desanimado, mas eu tenho jogado pouco PlayStation, galerinha. Confesso que eu tenho jogado pouco PlayStation 5 e estou jogando agora aí o Days Gone Remaster, né? Porque eu comprei o Days Gone Remaster. Eu queria pegar a versão do PC, mas eu aproveitei que estava em promoção no PlayStation 5 e juntei o fato que eu não tenho jogado muito PlayStation. Eu falei, eu preciso usar esse console, né? Então eu acabei optando por pegar aí a versão do PlayStation 5 mesmo, mas ressaltando vocês, né, que o Days Gone, apesar de ser um remaster, é um jogo original de PlayStation 4, né? Ou seja, estou utilizando o meu PlayStation 5 para jogar um jogo velho apenas remasterizado, né? Jogo novo do PlayStation que eu joguei, cara.
Eu joguei na época o God of War Ragnarok, que comprei no lançamento, que foi o jogo que me fez comprar o console, né? Porque a Sony tinha dito que o PlayStation 5, o God of War Ragnarok, seria um exclusivo de PlayStation 5, porque a Sony acreditava em gerações. A Sony me fez então acreditar, comprar um PlayStation 5 por causa que o God of War Ragnarok seria exclusivo e depois ela transformou o jogo cross-gen. Para vocês verem, né? Foi ali a minha última compra para valer mesmo de jogos do estúdio da Sony, de jogo que eu comprei o PlayStation 5 para jogar jogos nele, foi o God of War Ragnarok, que depois foi anunciado para o PlayStation 4. De lá para cá, nada. Tô jogando hoje, recentemente agora, o Days Gone Remaster, que é um jogo original de PlayStation 4, para vocês verem como eu também estou na mesma situação do Pratinha, desanimado aí com a Sony no quesito jogos dela para o PlayStation 5. Também comprei o PlayStation 5 para jogar exclusivos. Não que eu goste mais, mas tem alguns que só rodam no PlayStation 5 porque a Sony obriga você a comprar um PlayStation 5 para jogar determinado exclusivo, como vai ser o caso do Wolverine, né? Eu queria me desfazer do PlayStation 5, mas não vou poder me desfazer dele porque eu sou obrigado a ter o console para jogar o Wolverine. Não que o exclusivo do PlayStation Wolverine é o meu exclusivo favorito. Não, é que o PlayStation, a Sony me obriga a ter o PlayStation, entendeu, galerinha? Então, eu tenho o PlayStation 5 por causa dos exclusivos dele que hoje ou estão no PC ou não tem mais, ou são multiplayers. E o pouco que ainda sai que me interessa nessa geração, que é um jogo, que é o Wolverine, eu só vou. Eu sou obrigado a ter um PlayStation 5 para jogar ele, né? Para vocês verem como a situação do console, para mim, é complicada. Jogos de corrida, o Forza Horizon, seja o Forza Motorsport ou o Forza Horizon, eles são tão referência de jogo de corrida, os dois Forza, o Forza Horizon e o Forza Motorsport da Microsoft, eles são tão referência em jogos de corrida que eu nem lembrava que o PlayStation tem o Gran Turismo. É mesmo, o PlayStation tem o Gran Turismo 7, que eu caguei, porque jogo de corrida, para mim, referência é o Forza Horizon, que isso também tá no PlayStation, galerinha. Tá no PlayStation, só que naquela situação, né? Vendido por um valor mais caro, por exemplo, do que na versão do Xbox, e a versão do Xbox está no Game Pass. Então, para que eu vou jogar um Forza Horizon no PlayStation se eu posso jogar ele via Game Pass? Não faz muito sentido. E ele acaba ofuscando o Gran Turismo dentro da própria loja da Sony, porque o Forza Horizon é um jogo que vende mais do que o Gran Turismo, pelo menos no PlayStation 5, né? O Forza Horizon 5 ele vendeu muito mais que o Gran Turismo 7, ou seja, o jogo de corrida referência na loja da Sony no PlayStation não é nem o Gran Turismo, é um jogo da Microsoft que é o Forza. Ele saiu pro PlayStation 4? Sabia não.
Não sabia não que ele era cross-gen também. Essa eu fui pego de surpresa. Pior ainda pro PlayStation 5. Que é um lixo. Que é o joguinho God of War 2D. Que eu joguei no PC. Jogo de PlayStation 4. Que provavelmente PlayStation 6 também. Que provavelmente vai ser um jogo de PlayStation 6 também, esse God of War Remake Trilogy que a Sony anunciou, que não tem nada demais. Acabei de falar para vocês no início do vídeo, os caras não querem é, jogos novos, eles querem continuidade de IPs já consolidadas, né? A tal nostalgia. Aí vai ficar aquele mais do mesmo, né? O sonista é, que foca mais em exclusividade, em joguinhos exclusivos, ele não aceita a empresa tentando se renovar. Ele quer que a empresa fique martelando mais do mesmo para sempre, né? Entregando sempre sequências do mesmo jogo. Mas a Sony entregou IPs novas nessa geração, Pratinha. Concord, o Marathon agora, teve o Returnal, está sendo lançado aí recentemente o Cyrus. É que você, Pratinha, não quer os jogos que a Sony está lançando. Você quer a nostalgia de IPs consolidadas dela. Os caras não esquecem Bloodborne, é brincadeira. Se eu não me engano, Bloodborne foi um flop de vendas no PlayStation 4 e ele não esquece Bloodborne. Ele fica cobrando a Sony o tal do Bloodborne toda hora, sendo que Bloodborne não vendeu, foi um flop. É,
Eu, por exemplo, comprei o PlayStation 5 para jogar um The Last of Us 3 e não Marathon. Só que a maioria esmagadora de donos do PlayStation 5, os jogos mais vendidos no PlayStation são jogos multiplayers. Qual a mensagem que você está passando para a Sony? Que a lucratividade está nos jogos multiplayers. Por isso que tem que hoje ter muito mais Marathon do que propriamente jogos single players. Não. Então, mas aí que tá, Pratinha. E a grana? E a grana para entregar aí dois God of War AAA cinematográficos numa geração como você quer? E a grana para fazer? O God of War baixa renda é só uma fase que a Sony tá de gastar menos com jogos e entregar aí uma quantidade de jogos mais barato para poder fazer aí uma renda aí que ela consiga pelo menos ter uma iniciativa para iniciar uma produção de um God of War AAA, como ela vai fazer com o Trilogy, né, com o Remake Trilogy. Mas até lá, para não ficar sem nada, entregaram aí um God of War baixa renda. Não, 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 porém, a mensagem que é passada pela maioria esmagadora de donos do PlayStation, que as vendas dos jogos multiplayers é muito mais lucrativo para o estúdio, para a Sony, por exemplo, do que ficar focando a geração inteira em joguinhos single players ali que tem uma venda estagnada em 2, 3 milhões e uma vez ou outra aí o joguinho consegue furar a bolha e passar dos 5 milhões aí de vendas, mas é muito raro. Não é você e não é eu, porque a gente é a minoria, Pratinha, como eu tô batendo na tecla nesse vídeo. O público que a Sony está focando nessa geração é o público do multiplayer. Caralho, quantos anos você tem, Pratinha? Caralho, 44 anos, tá acabado, hein? Caraca, eu dava 54, sem zoeira. Eu dava 54 fácil. Na verdade, não lançou, né? Vai lançar, tem nem data, talvez ano que vem. Lacradora, não sabemos. Pelo histórico do Neil Druckmann e da Naughty Dog, as chances são grandes, né? Mas vamos ser justos, a gente ainda não sabe porque nem sequer uma gameplay desse jogo foi mostrada até hoje. Um jogo que foi anunciado há muito tempo. Por isso que eu parei de comprar jogos no PlayStation 5. Eu não quero ter uma biblioteca lá fidelizada para depois perder tudo. Comprei meio que o Days Gone Remaster, assim, porque estava numa promoção muito baratinho, mas mesmo assim eu pensei em pegar ainda a versão de PC e quem sabe futuramente eu tenha a versão de PC. Mas eu evito de ficar comprando jogos no PlayStation porque eu não quero ter uma biblioteca, eu não quero ficar fidelizado à Sony, entendeu? E tem essa também, né? Os jogos no PlayStation são caríssimos, né?
os third party costuma ser mais caro do que no Xbox, e os que saem para o PlayStation, para o Switch 2, a versão do PlayStation 5 é mais cara, e os jogos da Sony aí é R$ 400, cara. O último que foi o IoT, R$ 400, galerinha. Então, é desanimador ter o PlayStation, cara. É desanimador. Tô empolgado por Wolverine, mas é como eu falei pra vocês, galerinha. Eu tô empolgado pelo jogo e não pelo console. Se o jogo, por exemplo, fosse multiplataforma, além dele ter um alcance muito maior de público e de vendas, eu jogaria ele, por exemplo, no PC. Mas eu sou obrigado a ter o videogame para jogar o Wolverine. Eu não tenho videogame PlayStation 5 porque eu gosto. Eu tenho videogame PlayStation 5 porque eu sou obrigado a jogar o jogo lá, porque a empresa me obriga a jogar o joguinho dela no console dela, entendeu? Por que você não tá jogando Cyrus, Pratinha, até a chegada do Wolverine? Pagou 400 conto no Cyrus aí e vai tirando a poeira desse console aí. Pra gente que é a minoria dentro da base de PlayStation 5, né? Vamos sempre deixar aí cientes disso, né? Porque o jogador casual, que é o grande foco, que é o grande comprador do console PlayStation, ele tá jogando GTA, ele tá jogando FIFA, ele tá jogando Fortnite, ele tá jogando Call of Duty. Ele tá ligando se a PlayStation Studios está lançando joguinhos single players ou não. Ele tá abastecido com o que ele gosta. Quem está criticando somos nós, a minoria. Temos que sempre deixar isso ciente. Os consumidores, minoria. Lógico, Game Pass, vi. Porque lá no Xbox o consumidor é respeitado com o custo-benefício de se jogar jogos. É muito mais barato e muito mais interessante jogar jogos no Xbox do que no PlayStation. Claro que não. Bom, o vídeo aí do Pratinha até que é um vídeo bom, cara, um vídeo bacana. Em muitas coisas eu concordo com o que ele diz. Só fica a ressalva aí da nostalgia
que ele tenta impor a nostalgia como algo que é o grande fator maioria da fanbase dona que tem o PlayStation hoje, e não é isso que acontece. De fora isso, realmente o Pratinha não vai passar frio porque ele está coberto de razão em 90% do que foi dito no vídeo. A Sony realmente deixa muito a desejar quanto o assunto é entrega de jogos aí dos seus estúdios, principalmente jogos AAAs bons. Foi uma geração onde ela focou muito em multiplayer, remaster e remake. E, e ela e além da falta de jogos, tudo na loja dela é mais caro, né? Faz com que eu tenha aí praticamente a mesma visão do Pratinha e evito eu de comprar jogos no PlayStation e só não se desfiz do meu que está aqui do meu lado porque é por causa do Wolverine, senão eu já tinha dado cabo dele faz tempo, mas talvez eu vou jogar o Wolverine, vou zerá-lo, vou trazer conteúdo para o canal de Wolverine e depois eu vou vender. Aí depois eu vou vender. Aí eu vou vender. Excelente vídeo, galerinha. Curtiram o React? Obrigado pela audiência. Deixa o seu like, o seu comentário, a sua inscrição. A gente se vê no vídeo futuro, galera. Tô indo nessa. Um forte abraço. Fui, galera!